E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Breno Gontijo, sou interno do sexto ano de medicina e eu vou falar com vocês hoje sobre hábitos. Resolvi falar sobre esse tema porque quando iniciou a pandemia por causa do novo coronavírus, coincidiu com a época que eu estava estudando muito sobre essa temática. Eu queria me desenvolver um pouco mais, queria aumentar meu rendimento nos estudos, no esporte. Então eu estava buscando novas ferramentas para implementar, para testar, para ver o que eu conseguia fazer. Logo em seguida, a gente entrou naquele período de reclusão, em que os comércios fecharam, a gente acabou ficando mais fechado em casa. Então, nessa época, eu acabei usando essas ferramentas na forma de um laboratório mesmo. Como eu não estava saindo, eu comecei a tentar adequar o meu dia em prol da melhoria dos meus hábitos diários mesmo. Hábitos relacionados à alimentação, exercício físico, estudo, relacionamentos, enfim. Bom, consequência. Cheguei à conclusão que é um tema muito amplo, tá? E muito particular. Então, alguns conceitos, eles são conceitos unânimes, assim, entre os autores, por exemplo. Mas é importante que a gente vá com a mente aberta para o estudo da melhoria dos hábitos, para a gente absorver aquilo que vai se adequar à nossa realidade. A gente precisa montar a nossa própria metodologia, então isso é muito importante. Então, o que eu considero importante aqui é o seguinte: eu dividi em três grandes frentes, sendo duas delas frentes que a gente precisa de uma mudança imediata, precisa ser um ritual, uma simbologia de ruptura com aquele eu anterior, aquele eu que estava ligado à letargia, que estava ligado a hábitos ruins. Então, os três são os seguintes. O primeiro é o da decisão. O primeiro ponto é o da decisão, que na minha opinião é o mais importante. O segundo é o do ambiente, o meio que a gente está inserido. E o terceiro é o do poder dos pequenos hábitos, das pequenas ações. Os dois primeiros, então, o da decisão e o do ambiente, precisam ser da forma de ruptura, como eu já havia dito. Vou explicar um pouco melhor. Decisão. Por que a decisão é importante? Eu acho que vocês já estão cansados de ver esse tipo de situação. Chega no domingo, você está cansado do seu rendimento na semana anterior, você não fez quase nada de produtivo, você só cumpriu tabela do que você deveria fazer por obrigação. Você está insatisfeito com o seu corpo, insatisfeito com o seu humor, insatisfeito com o seu nível de atividade física, rendimento estudantil, enfim. E você diz que na segunda-feira você vai para a academia a todo custo, que você vai mudar de vida. Só que você está mentindo para você mesmo, porque você sabe que você não vai sustentar essa decisão. É uma decisão imatura, uma decisão que não foi pensada, uma decisão que não foi tratada com a seriedade que ela devia ser tratada. Então, o primeiro ponto, o ponto da decisão, tratar com seriedade as decisões que a gente toma. Tratar com responsabilidade, é uma responsabilidade relacionada a você mesmo. Então, seja responsável com as decisões que você toma. Se você vai decidir adquirir bons hábitos, sustente a decisão. Mas para isso a gente precisa do quê? Fortalecimento mental, tá? Então, nesse ponto, é importante que a gente comece a nutrir o nosso cérebro, nutrir a nossa mente com bons conteúdos, conteúdos que vão de acordo com o que a gente está querendo alcançar. Então, nesse ponto, a motivação é importante ter contato com pessoas de alto rendimento. O que eu mais gosto disparado é o Joel J. Eu vou até marcar aqui nos comentários. O cara é muito bom, uma energia absurda. Então, o primeiro é o da decisão. O segundo é o do ambiente. Tem que ser uma ruptura muito brusca aqui também. Por quê? O ambiente, ele vai te consumir, ele vai fazer com que você seja parte dele. Se você está em um ambiente que não está alinhado com o seu propósito maior de crescimento, de mudança de hábito, de evolução, você não vai conseguir mudar. Você pode tomar decisão, o ambiente vai te puxar de volta. Então, a ruptura com o ambiente, ela tem que ser uma ruptura brusca. Isso não significa abandonar todas as pessoas em que você tem contato diariamente, enfim. Isso significa simplesmente que você tem que buscar nichos, buscar meios de se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que você. Então, a partir do momento que você toma a decisão, você parte em busca de pessoas que estão na mesma vibe de crescimento que você. Não necessariamente um networking pessoal mesmo, mas você pode encontrar isso em
páginas que estão relacionadas a desenvolvimento pessoal, a melhoria dos hábitos, vários canais no YouTube. Posso citar um que é maravilhoso com relação a isso, se chama Buy and Hold. Você pode também entrar nos comentários de alguns Instagrams específicos, por exemplo, do Joel. Você vai ver que várias pessoas ali estão colocando depoimentos relacionados à mudança de hábito, mudança de vida, melhoria da qualidade de vida. Então isso é buscar um networking, uma conexão com pessoas que estão a fim de crescer com você. Essas pessoas, às vezes, elas estão próximas da gente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a desenvolver um pouco mais esse tipo de diálogo. Um diálogo de crescimento, tá? Então, eu sou um pouco viciado nisso. Então, eu gosto muito de conversar sobre essas coisas. Então, acaba que as conexões, elas vão acontecendo naturalmente. Você conflui em prol de um bem maior. Então, a ruptura relacionada ao ambiente, retirando aí do seu meio o ambiente de letargia e avançando para um ambiente de crescimento, de um mindset energizado, em que você já acorda bem, que você se alimenta bem, que você pratica exercício, você trata as pessoas bem. Então é essa a ideia relacionada ao ambiente. E o terceiro é o poder dos pequenos hábitos, porque quando você toma as duas primeiras decisões, a primeira decisão, os dois primeiros pontos, né, a primeira decisão e o segundo, o ambiente, a mudança do ambiente, os pequenos hábitos eles começam a ter valores muito importantes no peso dessa nossa nova vida, desse nosso mindset relacionado a avanço, a crescimento e a sustentação dos hábitos que a gente está querendo adquirir. Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei com aquele mais clichê de todos. Eu comecei arrumando a minha cama. Então, eu acordava e já arrumava a minha cama imediatamente. Consequência disso, eu já tinha uma sensação de recompensa naquele momento, então eu já começava o dia com uma energia diferente. Cara, a gente precisa se nutrir de boas energias para que a gente consiga manter a nossa decisão. Como que a gente faz isso? Com essas sensações de recompensa. Segundo ponto, segunda decisão que eu tomei, muito importante, eu comecei a estabelecer o horário em que eu ia acordar. Eu vi todas as atividades que eu tinha que cumprir no meu dia, aonde eu quero chegar, e eu comecei a adequar. Onde eu precisava estudar, onde eu precisava fazer exercício físico, me alimentar bem, eu separei o tempo para isso e eu cheguei à conclusão que eu precisava acordar às 5 da manhã. Eu amo acordar às 5 da manhã, sendo bem honesto? Não, preferi acordar às 8, mas se eu não acordar às 5 eu não consigo dar conta do que eu preciso fazer. Então, estabeleci o horário de acordar. Então, a cada dia que eu acordava no horário que eu tinha estabelecido para mim, era uma mudança, eu me sentia muito energizado, eu me sentia muito bem comigo mesmo. Isso faz bem para a autoestima. Tá? Então, esse é o terceiro ponto. E a consequência desses pequenos hábitos no nosso dia a dia, a gente vai agregando. Então, são pequenos hábitos que a gente vai conseguindo agregar e logo eles vão se tornando naturais na nossa rotina, no nosso cotidiano. E a tendência é que a gente vá aumentando a complexidade dessas ações. Então, a gente vai atingindo uma performance maior no que a gente está se propondo a fazer e é aquele ciclo bom. Tá? Que é difícil de ser quebrado quando é feito com consistência. Pegaram? Bom, então é isso que eu quis passar nesse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso não tenha ficado claro alguma ideia, algum conceito, pode me perguntar que eu esclareço. E até o próximo. Valeu, até mais!